Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por ter vindo a essa aula e hoje eu vou mostrar para vocês aqui como fazer um filtro suavizador aqui de fotografia, né? Isso serve para retratos e ajuda bastante a suavizar um pouco a imagem sem perder o foco dela. Esse tipo de filtro já existe há muitos anos, isso desde que existe as lentes fotográficas, eles já fizeram esse tipo de filtro aqui porque ele funciona bem. O que eu vou fazer aqui vai ser mais ou menos um que funciona assim também, né? Pode não ficar tão bem feito quanto o deles aqui, porque o deles é metal, né? Eu vou ensinar vocês a fazer com um pedaço de cartolina, o filtro que está na medida da lente aqui, a tesoura e a caneta. E é super fácil de fazer. Eu vou mostrar para vocês agora aqui, que aqui eu tenho um pedaço de cartolina, eu vou virar do outro lado aqui e vou colocar o filtro aqui em cima para fazer a marcação dele aqui para eu fazer o corte. Vou riscar aqui embaixo. Deixa eu trocar ele de lado aqui para passar minha mão. Aí eu fiz as marcas. Risco aqui certinho e tá aqui. Pego a tesoura e corto esse círculo aqui mais ou menos. Aqui não precisa ficar perfeitamente, mas é bom que ele encaixe direito ali em cima da lente e vaze o menos luz possível ali pelos lados, né? Mas no caso desse filtro aqui, ele não tem tanto problema vazar a luz pelas laterais, né? Então, corto aqui esse círculo, faço esse círculo aqui e pego esse furador aqui, que eu não tinha pego aquela hora, mas está aqui o furador, e vou fazer assim, ó. Eu vou dobrar esse papel aqui, que esse é o lado preto que a gente vai deixar virado para a lente, e esse aqui vai ficar virado para frente, porque eu não vou pintar. Eu vou dobrar ele aqui, ó, no meio, e fazer uma meia bola aqui, e vou colocar aqui no grampeador e vou encher de furo esse negócio. Vou fazer um monte de furinho aqui para que a luz quando passar por esses furos, ele vai ter esse bloqueio aqui, né, por causa desses pedaços aqui com os buracos, e a luz passa pelos buracos, mas uma parte dessa luz fica retida aqui nessas laterais e acaba que suaviza a fotografia. Ele vai ficar mais ou menos assim. Eu vou passar mais uns aqui no meio, aqui assim, ó. Deixa eu medir aqui porque não deu pra ver direito ali. Eu vou cortar esse centro aqui para poder ter um foco ali assim no meio. Deixa eu ver como é que ficou aqui agora. Ó, ele já está aqui mais ou menos, está todo meio arrebentado, mas eu vou usar ele mesmo assim. Só vou fazer mais um furo aqui e um aqui para poder passar um pouco mais de luz. E depois está feito. Aqui e aqui. Ele está todo meio bagunçado assim, ó. Mas isso vocês vão ver que vai funcionar. Aqui eu só vou tirar esse pedaço que não cortou direito e vou deixar assim mesmo. Vou deixar ele com essa toda disforme aqui. E aí eu vou encaixar nessa lente aqui, ó. E aqui, como tá na grande angular, dá pra gente ver que aparece bem os furos, né? Bom, como dá pra ver aqui, esse filtro não dá pra usar com lente grande angular. Com grande angular ele aparece bem os furos, né? E ele só funciona quando a zoom é ativado. Então nesse caso aqui é só quando a zoom está próximo de 600 mais ou menos. Ele poder 600 não, aqui já está em 1200 porque está em 50 vezes já. Então nessa câmera aqui o furo precisaria ser menor e os furos são muito grandes para esse aqui. Então para esse tipo de câmera
Só dá para usar esse filtro com essa lente acima de 1800 milímetros. Para quem for fazer esse filtro, vai notar duas coisas. Uma é que suaviza porque vai ter uma interferência da luz chegando até o sensor, e essa interferência vai fazer ele perder um pouco dessa qualidade da imagem dele, né, desse detalhamento assim do foco e coisas assim. O outro efeito que vai ver ali, que é um fenômeno também chamado colimação, né, vai ver que ele vai entrar um pouco mais em foco, né, ele vai ter um pouco mais de profundidade de campo, porque a luz vai perder intensidade por causa dos furos, desses obstáculos que estão bloqueando a luz. E como tem esses furos, ele ajuda a colimar um pouco essa luz, ele endireita um pouco esse caminho da luz, endireita entre aspas, né? Mas ele diminui a intensidade e direciona um pouco ali por causa do furo. Então ajuda a colimar um pouco e ajuda a criar a profundidade de campo. Eu fiz essas 5 fotos aqui usando a DSLR, e nessa primeira foto aqui eu não usei o filtro, e nessas outras aqui eu usei o filtro furado. Como deu para ver, esse furo que aquele furador de papel fez na cartolina, ele é muito grande para minha lente 50mm com diafragma 2 da Leica. Como a bitola da lente ali do filtro é 42mm mais ou menos, então o furo ficou muito grande para fazer um efeito suavizador mais forte. Então precisaria ter um furo menor ali, então teria que arranjar um vazador ali para fazer um furinho um pouco menor nas laterais ali para poder dar esse efeito melhor. Mas aqui dá pra ver mais ou menos assim esse efeito. Essa aqui é a minha vizinha Jacira, e fiz essas fotografias dela aqui. Eu não mexi em nada na fotografia, só na exposição dele para não ficar muito claro nem muito escuro, e ele acabou ficando um pouco claro ainda que assim, né? Mas eu não mexi muito para não mudar muita coisa aqui, para a gente poder ver mais ou menos o que pode ser. Essa primeira aqui é sem filtro, que dá pra ver que a gente consegue ver bastante aqui os detalhes do rosto e tudo, né? E essa outra já tem esse filtro aqui usado nele, e dá pra ver que tira um pouquinho aqui da dureza aqui, né, da lente. Dá pra ver um pouco melhor aqui assim esses detalhes da pele. Aqui já fica um pouquinho mais suave aqui, vamos ver nas outras. Aqui também ficou muito suave por causa do tamanho do furo, né? Então ficou a diferença entre um e outro ficou muito pouca. Vamos ver aqui. Ó, essa aqui é sem filtro e essa é com o filtro. Muda muito pouquinho aqui. Eu precisava ter feito um filtro com furo menor aqui para dar um efeito maior. Ele só deu mais ou menos o efeito. E na outra aula eu vou fazer com outro material aqui que dá um efeito melhor, né? E esse com certeza dá um efeito bem diferente. Esse precisou fazer um furo menor, e como eu não tenho como fazer esse furo menorzinho e mais bonitinho, ele não ficou com esse efeito tão grande, né? Mas para quem pode fazer assim, para quem puder tentar ali em casa, e para quem consegue fazer um furo menor, esse furo que tem nesse furador do papel aqui, ela serve para essas lentes que tem um filtro grande ali, por exemplo, para câmeras que usa esse filtro 72mm, 77mm, já esse furo já é suficiente. E quanto maior for essa bitola da lente da frente, esse furo do furador de papel já é mais adaptado a eles. Como essas lentes são muito pequenininhas, a bitola do filtro é muito pequena, ele acaba que esse furo é muito grande para aquela bitolinha, então o efeito é bem menor. Então, mas essa aula foi só para a gente aprender um pouquinho mais, né, do que pode ser feito aqui para suavizar uma fotografia sem precisar depender do Photoshop, né? Essa foi a primeira, ainda vão ter mais duas aqui para a gente fazer esses efeitos de suavização de imagem, isso na fotografia, sem precisar tratar a imagem demais depois, né? E teve no Hangout que eu falei
que toda foto precisa ser tratada, e realmente toda foto precisa ser tratada, mas é importante que a gente faça o mais perfeito possível para que a gente trate o menos possível no programa. Quanto menos a gente fizer no programa, mais tempo sobra para nós, né? Mas toda foto precisa de algum tratamentozinho pequeno que seja para, sei lá, às vezes melhora bem. Assim, é muito raro ter uma foto que não precise de tratamento. Então é isso aí, pessoal. Essa aula foi só para a gente aprender um primeiro passo aqui para a gente suavizar a imagem. Nas outras aqui a gente vai ver outras formas que vão ter um efeito maior ainda, eu prometo. Então muito obrigado por ter assistido essa aula. Clique no gostei se você gostou, compartilhe, favorite e comente também. Muito obrigado e até a próxima aula.